Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o batismo. Tem muitas pessoas que têm dúvida sobre o batismo nas águas. Vamos lá começar. O que é o batismo? Qual o seu significado? Primeiramente, vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like para ajudar muito, me ajuda muito no engajamento e no crescimento aqui do canal. E vamos lá então, o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é um sinal de arrependimento dos nossos pecados. É o renascimento de uma vida com Deus. É você mostrar para o mundo que você tem compromisso com Deus, que você está se arrependendo dos seus pecados e que você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a dúvida que todo mundo tem e todo mundo pergunta: quais são os tipos de batismo que existem? Existem dois tipos de batismo, mas a palavra batismo ela vem do grego baptismo, que significa imersão, ou seja, quando você morre para o mundo e vive para Deus, quando você mergulha na água. Quando você mergulha, significa imersão. Quando você sai da água, significa submersão. Então, esse é o batismo verdadeiro que está na Bíblia. Aí tem o batismo que se chama aspersão, que é quando somente é derramado a água sobre a cabeça. Esse não é batismo. Esse é aspersão, você somente asperge a água ali, e esse não é o batismo que está na Bíblia. O batismo verdadeiro que está na Bíblia é a imersão, que simboliza a morte para o mundo e a vida para Deus, e submersão, que simboliza a ressurreição quando você sai da água. Então, esses são os tipos de batismo que existe. Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês: tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não aceite batismo em nome de Deus, porque deuses com D minúsculo existe vários, mas Deus com D maiúsculo só existe um, que é o Deus de Israel. Então o batismo verdadeiro tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livro de Mateus, capítulo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi o próprio Jesus que nos ensinou que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas seitas que batizam as pessoas somente em nome de Jesus, mas não podemos batizar somente em nome de Jesus. Temos que batizar em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Outra pergunta que todo mundo faz: eu me batizei e me desviei. Eu me batizei nas águas e me desviei dos caminhos do Senhor. Devo me batizar novamente? Essa pergunta tem muitas pessoas que fazem. A Bíblia diz que o batismo é um só. Aí varia de cada um, né? Tipo nós, por exemplo, nós não batizamos em piscina. Aí quando a pessoa vem de outro ministério que foi batizado em piscina, nós batizamos nas águas correntes, né? Como João Batista batizava. Então, o batismo verdadeiro é o batismo na água corrente. Então, o batismo é uma vez só. Se você se batizou, se você se desviou dos caminhos do Senhor e sentir no coração de descer as águas novamente, não teria problema nenhum. Mas para Deus, o batismo é um só quando você se batiza em água corrente, quando você se arrepende dos seus pecados e quando você sabe o que você está fazendo. O livro de Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, para nós sermos batizados, nós temos que crer, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Esse é o batismo verdadeiro do arrependimento. Outra dúvida: por que não batizamos crianças? Primeiramente, criança não sabe o que é pecado. Criança é inocente.
ele não entende o que está acontecendo, ele não tem responsabilidade, ele não sabe se arrepender, ele não tem responsabilidade com Deus. E o batismo, ele exige uma confissão. Ele exige uma confissão de fé, ele exige oração, ele exige voto de consagração. E a criança não sabe fazer isso porque a criança, ela é inocente. Como eu acabei de citar, a Bíblia diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. A criança não sabe crer, a criança não sabe se arrepender. Então não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Abre tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, quando João Batista batizava pessoas no Rio Jordão, ele não batizava criança. Olha aqui para você ver. Mateus, capítulo 3, verso 5. Abra a tua Bíblia lá junto comigo. E diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Olha o 6, o que diz? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, muito provavelmente que João Batista não batizava criança, porque criança não sabe confessar os pecados. Então, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que nós temos que batizar pessoas que sabem confessar os seus pecados ao arrependimento. Na Bíblia não existe batismo infantil. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar, porque não existe batismo infantil. Jesus foi batizado com 30 anos, Lucas 3:23. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Jesus era o Filho de Deus, mas porém ele nos deixou como exemplo, para batizar pessoas adultas que saibam se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida. Concluindo aqui o vídeo, dúvidas. Para você que tem dúvida, para você que não tem certeza do teu batismo, o meu conselho é: ore, peça para Deus, peça discernimento para o Espírito Santo, peça confirmação. Eu, porém, vou contar um pouquinho do meu testemunho aqui. Eu não tinha muita certeza, fazia apenas 3 meses que eu estava na igreja. Eu não tinha muita certeza sobre o meu batismo nas águas. Mas daí eu vi o meu esposo, que ele tinha 1 mês de conversão, 1 mês de igreja, e ele aceitou na hora o batismo nas águas. Aí eu falei: ok, eu não vou ficar para trás não, eu vou me batizar também agora. Aí eu fui correndo, me batizei, mesmo com dúvida. Gente, eu vou dizer algo para vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei, mesmo com dúvida. Eu fui. A partir do momento que eu me batizei nas águas, a minha vida destravou em todas as áreas. Então, se você tem dúvida, ore, batize sem dúvida, batize com dúvida mesmo, batize. É a melhor coisa que você vai fazer na tua vida, porque Deus, ele muda a nossa história. A partir do momento que nós nos arrependemos, que nós estamos ali confessando que Jesus cura, salva, batiza e nos dá a vida eterna, que nós estamos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. O batismo nas águas é uma decisão importantíssima na vida de todos aqueles que seguem Jesus. Trata-se de um ato de obediência, tendo em vista se tratar de um mandamento. A Bíblia trata de vários temas e existem também diversos versículos sobre batismo. Eu vou ler alguns aqui para vocês. Mateus 28:18 disse: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. Então aqui Jesus está nos fazendo uma promessa, que era para nós batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer. Então, não basta apenas descer as águas, tem que obedecer tudo o que Jesus ordenou. E olha a promessa que ele nos fez: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Que linda, que palavra maravilhosa. Vamos lá, Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada vez um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Marcos 16:15. E disse-lhe: vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 1 Pedro 3:21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, para a ressurreição de Jesus Cristo. Amém.